barcos, se aproximasse deles e pedisse para ficar sentado no barco de Pedro, enquanto falava com a multidão. Foi o fracasso da humanidade, por exemplo, em cumprir os mandamentos do Senhor, que fez Jesus vir ao mundo para nos resgatar. E se você der uma olhada para os irmãos que estão aqui, e você perguntar a eles como eles chegaram até aqui, você vai ficar impressionado como a maioria deles vai falar que chegaram até aqui devido a um fracasso. Há um fracasso em qualquer área da vida. Há um fracasso nos objetivos que tinha, há um fracasso no amor, há um fracasso sobre a busca de Deus, estava buscando num lugar errado. Enfim, o que dá-nos a entender então é que a maioria de nós chegou até aqui por causa do fracasso, por causa de um fracasso. Agora tem uma questão interessante. Nós tomamos o fracasso sempre como o final da linha. É tanto que muita gente costuma dizer assim: a pessoa tentou de tudo, não deu certo, aí foi ser crente. E é isso mesmo. Parece que a gente tenta de tudo, não dá certo, a gente encontra o caminho que é Cristo. Não tem jeito, é isso mesmo. É o final da linha do fracasso. E o nosso problema é que nós tornamos muitas vezes o nosso fracasso, quando estamos caminhando com Cristo, o esvair de todas as possibilidades. A gente acha assim: não, se eu fracassei, então pronto, acabou, não vou tentar mais não, já chega. Todo fracasso a gente considera como o último ponto, a última linha. Acabou, não vou mais tentar. O fracasso, na verdade, é apenas uma maneira de Deus fazer nós enxergarmos a nossa humanidade, fazer nós percebermos que mesmo que a gente tenha os meios, a forma e a força para executar uma coisa, a gente ainda pode não conseguir. Vocês já prestaram atenção nisso? Que o fracasso tem muito a ver com isso? Às vezes a gente tem um meio de fazer, a gente tem a forma de fazer, a gente tem a força para fazer e não dá certo. Tem fracasso pior do que esse? Pois é um fracasso que todos nós estamos condicionados a sofrer. Porque isso é prova da nossa humanidade. Sendo seres humanos como nós somos, sendo frágeis como nós somos, sendo fracos como nós somos, nós, é lógico, não conseguiremos tudo. Talvez você até diga assim: mas tem gente que consegue, tem gente que vence, tem gente que tem os meios, tem a forma, tem a força adequada e parece não conhecer fracasso. São vencedores natos. Eu digo uma coisa para os irmãos: a lista dessas pessoas vencedoras natas, ou seja, gente que venceu em tudo sempre, não existe. Todos aqueles que se arrogam de dizer assim, que nunca fracassou, na verdade, escondem os seus fracassos. Quais são esses fracassos? São aqueles que eles fracassaram na surdina. É o fracasso no amor, nas amizades, nos relacionamentos familiares, nos vícios não revelados, enfim, naquilo que as pessoas não podem ver. Se as pessoas não veem o meu fracasso, parece que eu não sou um fracassado. Não é verdade? Afinal ninguém está vendo, afinal ninguém sabe, afinal ninguém conhece. Então ela só vê o externo, e o externo eu posso ser um grande vencedor. E aí eu lembro da história da humanidade, que a gente tem grandes homens na humanidade, que a gente depois vai descobrir que os caras na verdade eram fracasso. Uma das pessoas que eu mais admirava na minha infância era o Charlie Chaplin. Eu achava ele fantástico, inteligentíssimo, sem dizer uma palavra, fazendo todo mundo rir. Anos depois eu descobri que ele tinha altos problemas emocionais e, além de tudo, era pedófilo. Uma pessoa dessa é um fracasso, não é? Anos depois eu fui admirando outras pessoas e fui descobrindo depois, na intimidade dessas pessoas, como eles eram fracassados em algumas áreas da vida deles. Não havia uma plenitude de sucesso em tudo. Às vezes eram fracassados no amor, às vezes eram fracassados nos relacionamentos interpessoais, não conseguiam ter amizades, enfim. O que a gente chega à conclusão é: o ser humano sem Deus é um fracasso. É essa a conclusão que a gente chega. O ser humano sem Deus é um fracasso. E o nosso medo do fracasso é, na verdade, um medo de nós aceitarmos a nossa condição humana, de que nós dependemos sim de Deus para o nosso sucesso. Dependemos mesmo, não adianta. Para alcançarmos o sucesso, dependemos dele.
A gente quer ser diferente, a gente quer ser poderoso, ao ponto de a gente achar assim que podemos fazer sozinhos, mas a questão é uma só: não podemos. Não depende só de nós, depende dele principalmente. Por mais força física que você tenha, por mais inteligência que você tenha, por mais condições que você tenha de realizar, de obter, por mais que todos digam que é possível, você sabe muito bem, como crente, que isso é possível se o Senhor permitir. Porque há muita gente que tinha toda a possibilidade de alcançar algumas coisas e nunca alcançaram, e só há uma resposta para isso: o Senhor não permitiu. Então Deus se aproxima de nós, e a primeira característica que nós devemos entender da aproximação de Deus a nós é porque nós somos um fracasso. Nossa, que palavra, né? Que palavra desmotivadora. Nós somos um fracasso, mas somos. Tentamos ser felizes sozinhos, não conseguimos. Tentamos encontrar a Deus nas religiões, não conseguimos. Tentamos santidade sozinho, não conseguimos. Tentamos felicidade de todas as formas possíveis e nenhuma delas foi possível. Então, nós somos um fracasso sem Deus. E essa é a forma dele se aproximar de nós. Deus deu os 10 mandamentos ao povo, ao seu povo, e o povo nunca conseguiu cumpri-los. Do povo que Deus tirou do Egito, só 2 entraram. Daquela multidão de milhares, 2 entraram na terra prometida. Um fracasso. E esses fracassos são a forma de Deus se aproximar de nós e dizer que Ele pode nos tirar de tal situação. Por isso o texto prossegue, diz no verso 4: e quando acabou de falar, Jesus estava falando com a multidão, ele disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Da mesma forma que nós tememos o fracasso, como eu falei, também tememos o recomeço. Da mesma forma que tememos o fracasso, que deveria ser algo natural, né? Após o fracasso a gente recomeçar. Mas o problema é que o nosso orgulho, ele é ferido, tão ferido ao ponto de nós desejarmos colocar ponto final em tudo. Disser, não, já chega. Jesus conhece o fracasso desses pescadores aqui, não porque ele é onisciente, né? Mas porque o fracasso dele estava na cara de todo mundo. Lá estavam eles com os 2 barcos, lavando redes que não tinham pescado absolutamente nada naquele dia. Não há um peixe no barco desses caras, não há um peixe enganchado na rede. Eles não pescaram nada. Se tivesse pescado alguma coisa, eles teriam dito o número de peixes que tinham pescado, mas eles não pescaram nada. Então o fracasso deles estava ali diante dos olhos de todos. Não precisava nem Jesus ser onisciente para saber. Nosso fracasso mais difícil de ser seguido de recomeço é aquele que ficou visível diante de todos. É aquele que todo mundo viu. Nosso orgulho parece, nesse tipo de fracasso, ser atingido assim com total vigor, com total força. Mas Jesus faz o quê? Do mesmo jeito que esses pescadores estão se sentindo humilhados na frente de todas as pessoas porque foram um fracasso na pescaria, Jesus os desafia ao recomeço na frente de todo mundo. Jesus diz, olha, pega o barco, vai para o alto mar e joga as redes de novo. Note uma coisa, quando Jesus diz isso, eu não sei se você parou para prestar atenção, que Jesus está se colocando aqui na condição de fracasso também. Porque se eles voltam lá e não pescam nada, quem é que faz parte dos fracassados agora também? Jesus, não é não? Mais um fracassado. Jesus está se juntando aos fracassados. Foi isso que ele fez na cruz, meu irmão. Ele se juntou aos fracassados que éramos nós. No entanto, quando ele se juntou aos fracassados, os fracassados saíram do fracasso para a vitória. O que diz a nós que todas as vezes que Jesus chega a nós e nos chama e diz, tente de novo, faça de novo, recomece, ele se alia a nós ao fracasso para nos tornar vencedores. Que maravilha, irmãos. Ele se alia a nós naquele momento de total derrota para nos levar a uma vitória. Então, muitos de nós, mesmo com a garantia de Jesus ao nosso lado, mesmo com isso, ainda não quer recomeçar. Muitos de nós, se pecamos,
e já tínhamos pecado uma vez, aí pecamos de novo, aí, não, já chega, esse negócio não é para mim, eu vou parar por aqui. Mesmo com a garantia de Jesus e que Ele está do nosso lado e está dizendo, recomece, eu estou com você. Mesmo assim, alguns de nós ainda desistimos. Aí veja o que o texto diz. O que nos fará decidir pelo recomeço? Respondendo, verso 5, respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Perceberam o que Pedro diz aqui? Mestre, a gente não pegou nada, mas já que o Senhor está falando, então a gente vai tentar. O recomeço aqui de Pedro se dá porque ele está dizendo assim, vamos confiar no que o Senhor está dizendo. Vocês confiam no que Jesus disse? Amém? Confiam? Dentre todas as coisas que a palavra de Deus diz, uma delas é, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos purificar de toda injustiça. Amém? O que esse texto de 1 João capítulo 1, verso 9 está nos dizendo? Ele está nos mandando recomeçar. E se você deposita confiança nessa palavra, você recomeça. Por quê? Porque você vai dizer igual Pedro, Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou falho, eu já errei não sei quantas vezes, eu não acerto uma, mas sobre a tua palavra, eu deposito essa fé. Pedro está pondo de lado aqui a sua frustração pelo fracasso e vai acolher o que Jesus quer. Que Jesus quer se fazer parte desse processo de fracasso e recomeço. Mas não é assim que muitas pessoas fazem, né? Algumas pessoas desafiam Jesus e transvestem isso de fé. Elas dizem assim, eu vou fazer porque a palavra de Deus me diz para fazer, porque a palavra de Deus me fortaleceu. Mas na verdade essas pessoas, elas não confiam na palavra a ponto de recomeçarem. Elas ouvem a palavra, elas dizem que creem nessa palavra, mas não saem do lugar. Eu não sei se você já percebeu na Bíblia, mas todas as vezes que uma palavra de Jesus incitava a fé, as pessoas tinham que se mover. Eu vou dar um exemplo para você. Você lembra do paralítico do tanque de Betesda? Se eu não me engano é João 5, paralítico do tanque de Betesda. Jesus chega para ele, aquele homem tentava se arrastar até as águas do tanque, porque todas as vezes que a água se mexia, dizia-se que eram os anjos balançando a água e quem entrasse era curado. E aquele homem tentava se arrastar até lá, mas nunca dava tempo, sempre chegava alguém antes dele na água, e era o primeiro que chegasse. Jesus chega para aquele homem e diz o seguinte, tu queres ser curado? Esse é o desafio. Levanta-te e anda. Prestaram atenção? Todas as vezes que a palavra vem a nós para um recomeço, ela nos incita a fazer alguma coisa. Não se pode querer recomeçar se não fazermos nada. Não adianta olhar para a palavra que diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, e você não confessa seus pecados. Você nem aceita que tem pecados. Sem confissão de pecados, sem aceitar que tem pecados, não há recomeço. A primeira coisa a se fazer é reconhecer o fracasso diante de Deus, e ao se reconhecer o fracasso e fracassado, deixar que Deus possa finalmente agir através do recomeço. Então muitos não assumem a responsabilidade sobre o recomeço. Muitos ficam numa atitude apática, a qual chamam de fé, mas uma fé que é apática, uma fé que não se mexe, não é fé. A fé, ela exige que a gente tome uma providência, faça alguma coisa. Então muitos religiosos apontam fracasso, por exemplo, como falta de fé. Eles dizem, não deu certo porque fulano não teve fé. E a defesa para o possível fracasso já está pronta. Como é que ele vai dizer que a pessoa não teve fé? A pessoa não acreditou, ou não acreditou o suficiente. Mas o pior mesmo é quando
se diz que tem fé e por isso mesmo aceita o fracasso. É quando diz assim: foi Deus quem quis. E aí você acha que isso é ter fé, porque você aceita que foi Deus que quis. Mas muitas vezes não foi Deus quem quis, foi você que não quis, foi você que não fez nada, e agora aponta a culpa para Deus. Não aconteceu nada, não mudou nada, mas é porque Deus não quis. Se tivesse que mudar, Deus tinha feito alguma coisa. Meus irmãos, Deus faz sim alguma coisa. Como Deus faz alguma coisa? Quando a gente participa do desafio que Ele nos está fazendo para recomeçar. Quer um exemplo? O de Pedro. Quando Jesus diz: leva o barco lá para o meio, um pouco mais lá no meio, e lança as tuas redes. O que ele fez? Subiu no barco, juntou as redes, chamou os outros, foi até o meio, lançou as redes. Notaram a participação dele? Não é incrível? Ele podia ter chamado alguém e dito: vamos lá, eu vou ficar aqui olhando. Não, ele aceitou o desafio de recomeçar. Eu quero saber se dá certo, eu vou. E foi. Então ele entrou de cabeça na coisa. Não tem como dar certo um recomeço se a gente não entra com tudo também para recomeçar. Se está algum problema na sua família, com seu esposo, com a sua esposa, ou com seus filhos, e você quer recomeçar, você tem que tomar uma atitude. Não adianta você ficar preso ao fracasso e depois ver a esposa ou o marido indo embora, ou os filhos se rebelando contra Deus, e dizer que foi Deus que quis assim. Mas quando na verdade você está se escondendo, se protegendo e não querendo tomar uma atitude de recomeço. E que atitude seria essa? Vamos sentar, vamos conversar, vamos orar, vamos encontrar as brechas, vamos encontrar as frechas, vamos fechar tudo, vamos nos reorganizar e vamos recomeçar, porque o Senhor estará conosco. Se a gente quiser, Ele nos possibilita o recomeço. Sem a atitude de querer recomeçar, nada sairá do lugar, e nós continuaremos com medo do recomeço, por causa do medo de um possível novo fracasso. Nós nem sabemos se o próximo recomeço é o recomeço definitivo, que nos fará finalmente ter uma família equilibrada, ter uma vida cristã equilibrada, ter uma vida de fé sólida. Nem sabemos, porque também nem tentamos. Veja o que diz os versos 6 e 7. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Eu acho legal, não sei se você prestou atenção, irmão, mas o barco que enche de peixe é o de Pedro, né? Que é o cara que aceitou o desafio e tal, e foi lá. Que ele chama os companheiros do outro barco para vir ajudar. O barco que enche de peixe é o dele, porque foi ele que aceitou o desafio. E o barco quase vira. Essas coisas de Deus, que quando Deus faz alguma coisa para nós, o que a Bíblia diz, né? Seu cálice transborda. Deus nunca dá na medida que a gente imaginava, Ele dá além do que pedimos ou pensamos. É um negócio impressionante. A gente sempre recebe algo além do que nós imaginávamos. Sim, meus irmãos, Jesus pode nos levar do fracasso ao sucesso, mas para tanto, nós não podemos ter medo dos recomeços. Nós não podemos ter medo de recomeçar, recomeçar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. E de fracassar. E fracassar, e fracassar, e fracassar, e continuar recomeçando. Quantas vezes forem necessárias. E quem sabe quantas vezes são necessárias, não somos nós, é Deus. Pode ser que você, antes de alcançar aquilo que Deus deseja lhe dar, você tenha que ser moldado por fracassos. Você tem que ser trabalhado por fracassos. É necessário então que você seja desprendido de orgulho e de vaidade, se você deseja perder o medo do fracasso. Porque o fracasso é uma forma de Deus trabalhar o nosso caráter. Para que quando nós alcancemos, depois de cada recomeço, uma vitória, nosso caráter tenha sido trabalhado o suficiente para nós podermos vencer. É muito comum a gente dizer: fulano não sabe perder. Existem também as pessoas que não sabem ganhar, porque quando ganham se perdem, e se perdem porque não adquiriram caráter antes de ganhar. Deus não permite isso.
Deus trabalha o nosso caráter antes de nos dar aquilo que Ele deseja nos dar. Antes dele lhe dar a sua pessoa amada, talvez você tenha que passar por alguns fracassos, para que venha aquela pessoa, quando o seu caráter estiver perfeitamente trabalhado, para que você possa então finalmente estar com alguém, para que seu casamento seja um casamento equilibrado, para que seu casamento seja um casamento abençoado. Muitas vezes ele terá que passar por vários fracassos, várias tentativas e vários recomeços, porque é assim que Deus trabalha, para que o caráter de cada um possa finalmente regular da melhor forma aquele casamento. Veja o versículo 8 e 9. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Todos estavam pasmos. Como você deve saber, nós ficamos mais espantados quando a gente recebe uma coisa que a gente não esperava de jeito nenhum. É uma coisa que nos é dada além do que a gente imaginava. Se Pedro imaginava que ia pescar alguma coisa, ele não estava tão espantado, né, gente? Ele está aqui muito espantado, porque ele não imaginava que fosse dar certo, não. Do mesmo jeito somos nós. O Senhor nos chama para recomeçar, ainda que nós possamos até duvidar que dê certo. Mesmo duvidando, recomece, meu irmão. Mesmo duvidando, vai lá e faz, para ver no que dá. Faça do jeito que Deus está dizendo que deve ser feito. Arrependa-se dos seus pecados e comece de novo. Arrependa-se do que está acontecendo ao seu redor e que foi causado muitas vezes por você, ou perdoe aquele que causou alguma coisa a você. Recomece e veja o que Deus pode fazer. E veja o que Deus pode fazer com o recomeço, porque Deus simplesmente assombra-nos, como assombrou Pedro. De repente a gente vê, meu Deus, e era isso aqui que o Senhor estava preparando. Eu não imaginava. Por isso que eu tinha tanto medo de recomeçar, porque eu pensava que era um fracasso seguido do outro. E de repente surge isso aqui. Eu gosto de duas histórias de fracasso seguida, depois de muitos fracassos, sucesso. Abraham Lincoln, que eu não sei se você sabe, candidatou-se 18 vezes, ganhou na 19ª. Meu Deus, absurdo, né? Cafu foi capitão da seleção brasileira, 15 peneiras, passou na 16. Eu fico pensando, o que tem uma pessoa dessa, né, na cabeça dela, que diz: eu vou conseguir. Nós, o Abraham Lincoln, que eu saiba, era cristão, Cafu eu não sei, mas o Abraham Lincoln era cristão, né? Então com certeza tinha aquela convicção de Deus, de dizer: olha, eu acho que Deus me quer nesse negócio. E aí ele recomeçava de novo, e foi o maior presidente da história dos Estados Unidos. Infelizmente não posso dizer que Cafu foi um dos maiores jogadores do Brasil, mas foi capitão da seleção brasileira, né? Enfim, Pedro está aqui assombrado também, porque ele se acha sem mérito para receber tanta bênção. Porque esse é um dos problemas que a gente tem. A gente acha que a gente vai conseguir pelos nossos méritos. E enquanto a gente acha que vai conseguir pelos nossos méritos, tome fracasso. Até a gente admitir: somos nós, capacitados por Deus e Deus. Aí funciona. Eu digo isso em tudo. Na criação de filhos, na relação com a sua esposa, na sua comunhão com a igreja, no seu serviço que você serve aqui a Deus, tudo. Ou você acredita: Deus me deu a vocação e Deus me dá a condição porque Ele está ao meu lado, ou não vou para lugar nenhum. É fracasso atrás de fracasso. Essa dependência de Deus, essa crença em seus propósitos eternos, é que fará nós lidarmos da melhor forma com o fracasso e o recomeço. Porque quando a gente fracassar, nós vamos dizer: Deus está nisso. Deus está nisso. Está formando algum caráter em mim, está tirando alguma coisa que não agrada. Vamos de novo. Vamos tentando. Vamos em frente. De recomeço em recomeço. Eu chego onde Deus quer que eu chegue. Onde é que Deus queria que Pedro chegasse? Será que Pedro desceu daquele barco, e ao descer do barco Jesus diz: pronto, agora tu serás o maior pescador da Galileia. Te dou agora o dom de encontrar os peixes. Veja o que diz o texto, na verdade, verso 8 ao 10. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, eu sou um homem pecador.
pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. De igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, veja bem o que Jesus disse, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Você acha que Pedro esperava isso? É impressionante como um recomeço pode mudar toda a nossa história. Impressionante. Como passar por cima de um fracasso pode mudar toda a nossa história. Eu sei que muitas pessoas não acreditam na gente, mas quem tem que acreditar em nós é Deus. Ele nos basta. Se Ele acreditar, se Ele confiar que nós podemos, nós vamos. Talvez perdêssemos o medo se essa confiança de que Deus pode usar um recomeço para mudar toda a nossa realidade, a gente pudesse contemplar isso com mais fé. A gente pudesse confiar que Deus está realmente regendo nossa história. E assim nós pudéssemos então, na pior das hipóteses, aceitar recomeçar, nem que fosse por curiosidade, como foi o caso de Pedro, por curiosidade. Pedro passará de um humilde pescador de peixes a um intrépido pescador de homens. Nem em seus maiores devaneios, sonhos, Pedro imaginou isso. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é maravilhoso. Nem nos seus maiores sonhos você pode imaginar o que Deus pode fazer se você passar por cima desse fracasso e ir embora. Eu não sei quais são os seus fracassos, que você considera às vezes como tatuagem fixa no seu corpo, que não sai nunca. E todas as vezes que você é desafiado a isso, você fala, opa, isso aí não. Isso aí eu paro por aqui porque eu já tentei e não deu certo. Quantos de nós tem essa frase? Quantos de vocês têm essa frase? Eu vou parar por aqui porque eu já tentei, não foi uma vez só, eu já tentei duas, já tentei três e não dá certo. Então eu estou parando por aqui. Quem lhe dá a autoridade de parar? Quem? Se você um dia entregou sua vida ao Senhor Jesus, sabe lá onde Jesus poderá lhe levar quando você der ouvidos à palavra dele. Olha que loucura como termina esse texto. Eu sempre me pergunto, meu Deus, nós somos pessoas que precisamos ver e contemplar a glória de Deus em Jesus Cristo, como esses homens contemplavam. Que eles ouviam a palavra de Jesus e imediatamente recebiam, acolhiam e pronto, meu irmão, acabou. Olha o que acontece, verso 11. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha que louco. Meus irmãos, os barcos cheios dos peixes, era aquilo que eles viviam, era o sustento deles, era o que supria. Eles trazem os barcos, deixa lá e nós vamos com o Senhor. A partir de hoje nós caminhamos contigo. É esse tipo de desafio que o Senhor faz a nós. Quer começar de novo? Vamos começar, vamos recomeçar depois do fracasso? Mas recomece comigo. Porque recomeçar sozinho não vale a pena. Recomece do meu jeito. Eu sei que você já tentou várias vezes, mas Jesus está dizendo para você hoje, você já tentou do jeito de Jesus? Essa semana eu escrevi uma postagem no Facebook dizendo isso. A vontade não muda a vida de ninguém. Eu tenho muita vontade. Isso não muda a vida de ninguém. O tempo não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa é ela querer ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Isso muda qualquer pessoa. Então, quando o Senhor nos chama para o recomeço, Ele nos chama para fazer a coisa do jeito dele. Você já experimentou recomeçar do jeito de Jesus? Você já experimentou recomeçar amando, perdoando, sendo mais humilde, sendo mais manso? Do jeito de Jesus? Você já experimentou recomeçar fazendo não para si, mas para a glória de Deus? Para que Deus seja exaltado naquilo que você está fazendo, não para que as pessoas vejam você, mas para que as pessoas vejam Deus no que você está fazendo? Você já experimentou? Se você não experimentou ainda, você nunca recomeçou com Jesus. E recomeçar sem Jesus é fracasso.
atrás de fracasso. E não porque Deus está moldando o nosso caráter, mas porque são fracassos gratuitos, porque recomeçar sem Ele é igual a continuar a mesma coisa. Recomeço, a própria palavra está dizendo, é um começo novo, é um começo diferente, é um começo do jeito de Cristo. Portanto, meus irmãos, quando a gente não tem medo do fracasso do recomeço, é quando a gente tem aquela fé de que Deus está dentro da nossa história. Se Deus está dentro da nossa história e houve fracasso, Ele está modelando meu caráter. Se Deus está dentro da nossa história, eu posso recomeçar, porque recomeço do jeito dele. Mas se Deus está fora, fracasso é fracasso e recomeço é inexistente, porque o fracasso nos prende ao medo de continuar até vivendo. Eu sei que tem muita gente que nem vive mais com medo de novos fracassos. Liberte-se disso, crê em Jesus, vá com Ele, porque com Jesus a gente atravessa qualquer deserto, com Jesus a gente passa por qualquer tempestade, porque com Jesus nós somos o que Ele é, e a Bíblia diz que Ele é mais que vencedor. Amém? Vamos orar. Fale com o Senhor, entregue nas mãos dele o seu fracasso. Eu vou orar dando a bênção apostólica e depois você ora entregando seus fracassos ao Senhor antes de ir embora, tá bom? Deus Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa, por Tua presença em nosso meio e por Tua palavra que nos abençoou. Que o amor de Deus, a comunhão do Teu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Orem. Entregue seus fracassos ao Senhor.